Saudações, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Área 151, o Bunker do Zé. E hoje eu vou contar um pouquinho de história para vocês, de como que esse aviãozinho aqui entrou no canal, e na verdade ele faz parte da criação do canal desde o seu começo. O canal começou como uma iniciativa dentro de um grupo, num desses aplicativos de mensagem, em que alguns amigos estavam com algumas dúvidas sobre, principalmente, dinâmica laterodirecional, que é a dinâmica direcional acoplada com a dinâmica lateral, certo? E aí a gente tem depois a dinâmica de arfagem, que é a longitudinal. E aí eu fiz um vídeo tentando explicar isso daí nesse grupo, e na sequência acabei fazendo alguns outros vídeos de um jeito bem informal. Vocês vão ver na sequência aí a bagunça que estava a casa e como o negócio foi super improvisado. Mas foi a sementinha que deu origem ao canal, que hoje já tem bastante gente inscrita. Se você não se inscreveu e gosta do conteúdo, se inscreve aí. Manda para os amigos que gostam de aeronáutica, que gostam de aeromodelismo, para aquele cara que está querendo aprender, que está começando no aeromodelismo e está querendo entender melhor a física do negócio, a dinâmica, a mecânica de voo. E se você é piloto, se você gosta de aeronave, se você é construtor de home build, ou se você nunca mexeu com aeronáutica, nem gosta de avião, mas gosta das coisas que eu posto, também fica ligado que hoje vocês vão ver o começo do canal Área 151, o Bunker do Zé. O Bunker do Zé, ele obviamente chama o Bunker do Zé porque ele tem o DNA, tem a cara da minha casa, então ele é bastante aeronáutico, e tem algumas outras coisinhas que vocês já devem ter visto por aí. Mas e o Área 151? Você sabe por que chama Área 151 o Bunker do Zé? Se você sabe, escreve aí nos comentários, fica o desafio, eu prometo responder em outro vídeo. Fica ligado porque vem coisa boa por aí. Abraço! Bom, vamos lá. Vou quebrar a explicação em duas. A primeira é a definição dos eixos, certo? A gente tem o eixo de arfagem, que a gente pode dizer que é desacoplado, nesse meu aviãozinho aqui. Então, toda a dinâmica de arfagem, ela é desacoplada. Quando a gente mexe no profundor, a gente mexe só na arfagem, não tem acoplamento. Você não mexe no profundor e ele sai guinando ou sai rolando por aí. E a gente tem a dinâmica lateral, que é a dinâmica de rolamento, dinâmica direcional, que é a dinâmica de guinada, que é em volta do eixo Y. O que a gente fala que é uma dinâmica acoplada? A dinâmica acoplada, que é geralmente o caso do laterodirecional, quando a gente mexe o aileron, a gente tem um acoplamento da dinâmica, por causa da guinada adversa. E quando a gente mexe no leme também. Então, tanto um comando quanto uma perturbação em um eixo, ela provoca uma reação no outro eixo. E isso é o que a gente chama de dinâmica acoplada. Acoplada do látero com o direcional, até chegar nos seus modos. Então a gente tem o rolamento puro, a guinada pura, que não acontece sozinha, aí o Dutch roll, que é o acoplamento das duas, e a dinâmica espiral lenta, que é geralmente um modo instável na maioria dos aviões, mas como ela é um modo lento, ela não é um problema. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o ponto de aplicação dessas forças. Olha só, se a gente pegar a linha de centro desse cara, a gente vai assumir que o centro de gravidade está alinhado com a linha de centro, tá? Essa é uma premissa relativamente segura. Então a gente vê que nesse caso o leme ele estaria deslocado em relação a essa linha de centro. Isso faz com que haja um braço. Ou seja, quando a gente aplicar uma força para gerar a guinada, a gente também vai aplicar um momento de rolamento. Esse cara é mais forte que o momento de rolamento do aileron? Não, porque o leme é muito menor do que o aileron e o braço de aplicação dele é muito menor do que o braço do braço de aplicação do aileron. Por isso que a gente põe o aileron na ponta de asa, para ter mais braço. Se vocês olharem os aviões acrobáticos, a gente vai ver que a deriva inteira ela está deslocada para baixo. E mesmo quando ela não está inteira deslocada para baixo, a parte maior do leme ela está para baixo da linha de centro, justamente para tentar deixar o avião mais simétrico nesse plano, justamente por causa disso. Se a gente pensar a cauda em V, ela também tem esse comportamento, porque a força está deslocada, então ela vai gerar esse momento de rolamento. A cauda V invertida, ela faz
o oposto. Quando a gente aplica o leme na cauda invertida, ela tende a gerar um momento ligeiramente menor, porque ela gera o torque no sentido oposto. E aí, vocês estão vendo alguma semelhança entre essas duas coisas? E lembra que a gente chama isso aqui de empenagem nas duas, tanto na flecha como no avião, certo? E a função delas é a mesma, é causar esse efeito estabilizador. E às vezes, aí no grupo, quando eu falo de volume de cauda, quanto mais longe essa cauda tiver do CG, maior é o momento estabilizador que ela consegue gerar quando ela recebe uma perturbação. E quanto maior a área que ela tiver lá atrás, também. Então, a multiplicação dessa área por esse braço, ela dá o volume de cauda. Ou seja, não é volume simplesmente porque o resultado dessa conta é uma dimensão ao cubo. E não necessariamente porque é um volume físico no espaço. Mas ela é um indicador, o volume de cauda, tanto da empenagem horizontal como da empenagem vertical, elas são um dos indicadores quando você está começando o projeto de estabilidade, até para poder comparar com outros aviões. De maneira geral, é possível dizer, de maneira simplificada, que dois aviões com volumes de cauda parecidos terão estabilidades parecidas. É uma regra geral, dá para escrever com sangue na pedra? Não dá, mas é um bom indicativo.